E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira, nesse feriadão, né, cara? Feriado e eu aqui entregando esse tanto de conteúdo para você. Olha aí, que dedicação ao trabalho, é impressionante. Bom, vamos seguir os nossos trabalhos falando sobre a Copa do Mundo de Basquete e falando sobre a seleção canadense. Ontem, o Canadá venceu a Eslovênia por 100-89. Foi uma grande vitória da seleção canadense, um grande resultado. O Canadá se garantiu nas semifinais com essa vitória. O Shai, individualmente, foi o grande nome do Canadá. 31 pontos, 8 de 12 no field goal, 10 rebotes. O Shai jogou pra caramba. O segundo tempo do Shai foi muito bom. Só que na minha visão, o Shai, ele não foi o ponto-chave da vitória, sabe? Ele não foi o X-Factor do Canadá ontem contra a Eslovênia. Na minha opinião, o ponto-chave, o que foi determinante para a vitória do Canadá, foi a defesa. Mas, especificamente, o ótimo trabalho defensivo que o Canadá teve no Luka Doncic. A marcação em cima do Luka foi espetacular e foi o que fez o Canadá ganhar o jogo. O Canadá tinha uma missão, velho, muito complicada. Parar um dos jogadores mais impactantes do basquete mundial. O Luka é um jogador muito difícil de ser marcado porque ele impacta no jogo de N formas diferentes. É um cara que te entrega infiltração, é um cara que te entrega trabalho no post, é um cara que te entrega ótimos passes, é um cara que tem uma visão de quadra absurda, chuta bem na média, longa distância, cria bem seu arremesso, mas ao mesmo tempo trabalha no catch and shoot, consegue trabalhar no catch and shoot. É um jogador extremamente competitivo, físico pra caramba. Um jogador que vai pro contato, que sabe cavar falta, que vai muito pro lance livre. Então, o Luka, ele impacta de todas as formas possíveis. Só não impacta tanto na defesa. Mas nessa Copa do Mundo de basquete, ele até defendeu bem. Defendeu bem. Então, é muito difícil você diminuir o impacto de um cara desse. É muito difícil você desacelerar um Luka Doncic. Mas o Canadá conseguiu. O Canadá conseguiu. Dillon Brooks, Luguentz Dort fizeram um trabalho excelente. Excelente. Quando você abre o box score e vê que o Luka marcou 26 pontos, você pode imaginar que a defesa canadense não conseguiu parar o Luka. Mas olhando alguns outros números, você vê o quão boa foi a marcação da seleção do Canadá. O Luka teve ontem 8 de 20 de field goal. Foi a pior marca dele nessa Copa do Mundo de basquete. 8 de 20. O Luka cobrou apenas 7 lances livres. Apenas 7. Sua pior marca nessa Copa do Mundo de basquete. O Luka distribuiu apenas 5 assistências. Uma das suas piores marcas nessa Copa do Mundo de basquete. E o Luka foi expulso no quarto período. Então, o Luka foi sim desacelerado. O Luka foi sim, de certa forma, parado pela defesa canadense. Foi parado por Dillon Brooks, por Luguentz Dort. O plano defensivo do Jordi Fernandes, o plano montado por ele, foi muito efetivo. Foi muito efetivo. E depois do jogo, o Shai, que é o grande líder dessa seleção canadense, ele falou sobre a defesa canadense. Ele mesmo admitiu que se não fosse o ótimo trabalho defensivo, o Canadá não tinha ganhado o jogo.
a marcação feita em cima do Luka foi determinante, e o próprio Shai confirmou isso, e ele meio que entregou o segredo da defesa canadense em cima do Luka. Ele falou o seguinte, ó: continuamos pressionando ele. Obviamente, temos 2 defensores de alto nível, provavelmente 2 dos melhores em suas posições. Ele está se referindo ao Luguentz Dort e ao Dillon Brooks. Exagerou um pouquinho? Exagerou. Mas realmente os 2 ontem foram espetaculares, e o Shai quis dar uma moral para os seus companheiros de equipe. Tá certo, Shai. Tá certo, Shai. Continuamos. Temos 2 defensores de alto nível, provavelmente 2 dos melhores em suas posições, e queríamos apenas continuar jogando corpos em cima dele, lançando olhares diferentes. Obviamente, para um jogador desse calibre, você tem que misturar tudo. E o Luka, depois do jogo, também falou sobre a marcação que ele sofreu e elogiou muito o Dillon Brooks. O Luka falou o seguinte sobre o Dillon Brooks: ele é muito físico, muita gente não gosta dele, mas eu o respeito. Ele faz essas coisas muito bem. Então, olhando as falas do Shai e do Luka, a gente percebe qual foi a orientação do Jordi Fernandes para os seus jogadores. Ele chegou nos caras e falou: ó, joguem físico. Sejam físicos com o Luka. Deixe ele desconfortável. Tente intimidar ele de todas as formas possíveis. E deu certo. E deu certo. O Canadá não deu paz para o Luka Doncic ontem. Você assistindo o tape do jogo, você percebe que em vários momentos, quando o Luka estava sem a bola, o Canadá dobrava em cima dele. Dillon Brooks e Dwight Powell ficavam em cima do Luka o tempo inteiro, para não deixar ele se movimentar de forma tranquila, para não deixar ele receber a bola em situações favoráveis para ele. O Canadá tirou o Luka da zona de conforto. E o Luka mostrou nos últimos anos, na NBA e no próprio Eurobasket, que quando ele é retirado da sua zona de conforto, ele se perde um pouquinho. Ele perde um pouquinho da cabeça. O Luka, ele é um jogador que naturalmente, ele reclama com a arbitragem. O Luka é um cara que reclama muito. O Luka é um jogador muito chato com a arbitragem. E eu sou fã do Luka, mas esse é um defeito que eu enxergo nele. E quando ele é retirado da sua zona de conforto, quando ele se sente incomodado dentro de quadra, quando o defensor pressiona muito o Luka, não deixa ele executar os seus movimentos, né, de forma natural, do jeito que ele gosta, ele fica muito mais nervoso e reclama muito mais. Muito mais. E a prova de que o Canadá tirou o Luka da zona de conforto, a prova de que o Canadá conseguiu tirar o Luka do sério, foi a expulsão dele no quarto período. O Luka foi expulso, foi ejetado no quarto período, depois de tomar a sua segunda técnica por reclamação. A arbitragem deixou de marcar algumas faltas em cima do Luka? Deixou. Isso tem que ser falado também. Mas muitas das faltas que o Luka cobrou ali, cobrou a marcação, não existiram. Não existiram. Teve um lance, acho que foi no terceiro quarto, o Luka recebeu a bola no post, o Dillon Brooks estava marcando ele, e o Luka tentou fazer uma coisa que na NBA costuma dar certo. Ele tentou forçar o arremesso jogando o seu corpo em cima do Dillon Brooks, para a arbitragem marcar a falta. Só que na FIBA, não é assim. O basquete FIBA permite mais o contato. E o Luka demorou para aceitar isso. O que é surpreendente, porque o Luka ele tá muito acostumado a jogar no basquete FIBA. Só que acho que por conta do estresse que ele tava, por conta da defesa do Canadá,
ele acabou achando que a arbitragem ia dar as faltas. Chegou um momento que eu senti que o Lucas só estava caçando motivo para reclamar. Que ele forçava umas infiltrações para sofrer um contatinho para poder reclamar com a arbitragem. E isso é um sinal claro, foi um sinal claro, de que o plano do Canadá deu certo. Eu acredito que não estava no plano ali do Jordi Fernandes a expulsão do Dillon Brooks. Ele não esperava que o Dillon Brooks iria conseguir a proeza de ser expulso, com o time vencendo por 16 pontos no quarto período. Mas, tirando a expulsão do Dillon Brooks, que com certeza não estava no plano do Jordi Fernandes, não estava nos planos do Jordi Fernandes, tudo que ele pensou, tudo que ele planejou para conter o Luka Doncic, deu certo. Deu muito certo. E na minha visão, a atuação defensiva do Canadá ontem deixou muito claro, né? Deixou nítido que o Canadá tem a melhor defesa da Copa do Mundo de basquete. Eu já tinha essa sensação de que a defesa canadense era a melhor desse Mundial, mas depois de ontem eu tive a certeza. Porque a defesa dos Estados Unidos é muito boa. Para mim é a segunda melhor, tá? É uma defesa muito boa. Só que a defesa dos Estados Unidos não teve os mesmos desafios nesse Mundial que a defesa do Canadá. A defesa canadense fez um ótimo trabalho contra a França, contra a Espanha e contra o Luka Doncic. O grande desafio foi marcar o Luka, foi desacelerar o Luka, e o Canadá conseguiu. Os Estados Unidos não tiveram um teste desse. Quando a seleção americana precisou da defesa, ela apareceu bem. Ela apareceu bem. Por exemplo, no terceiro quarto contra a Lituânia, onde os Estados Unidos precisavam cortar uma diferença muito grande, a defesa foi espetacular. Deixou a Lituânia 5 minutos com apenas 2 pontos marcados. Foi realmente impressionante. Mas a defesa canadense teve desafios maiores. Ela foi mais testada. E ela passou nos testes. E com essa defesa, o Canadá pode sonhar com o título. O Canadá pode muito bem sonhar com o título. Se a equipe se manter nessa pegada, se manter física do jeito que tá, dá para sonhar. Dá para sonhar, porque o Luka, ele era o melhor jogador desse Mundial. Ele era o jogador mais difícil de ser parado nesse Mundial. E o Canadá conseguiu. Ah, Luiz, mas contra o Anthony Edwards a parada vai ser diferente. Não sei. Eu não sei porque eu acho mais difícil você defender o Luka do que defender o Anthony Edwards. O Luka, ele é mais imprevisível do que o Anthony Edwards. Ele impacta mais no jogo do que o Anthony Edwards. Então, eu confio que o Canadá vai conseguir limitar muito o Anthony Edwards pela forma como conseguiu limitar o Luka. Então, o jogo de ontem me passou a sensação de que o Canadá tá pronto. Tá pronto. Não sei se vai ser campeão, mas que tem todas as ferramentas para isso, tem. E a defesa é o que pode levar essa seleção à terra prometida. De novo, o Shai foi o destaque individual, jogou pra cacete. RJ Barrett jogou muito bem, mas a defesa foi a chave. Foi a chave e pode ser a chave pro título do Canadá. Bom, essa é a minha opinião sobre a defesa canadense. Eu realmente fiquei muito impressionado com o que o Canadá defendeu ontem. Fiquei muito impressionado com o trabalho defensivo em cima do Luka. Me deixou de boca aberta, realmente. E eu quis compartilhar essa minha visão com vocês. Bom, concorda? Discorda?
com os meus pontos, dos meus pontos? Você acha que eu exagerei? Você acha que eu estou muito hypado com a defesa canadense? Ou assim como eu, você também enxerga essa força defensiva do Canadá? Você também considera o Canadá a seleção com a melhor defesa do Mundial? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, mande para seus amigos e fica ligado porque hoje ainda tem muito conteúdo. É feriado? É. Mas o trabalho não para! Tamo junto, grande abraço e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.